Toda vez que você vê um McDonald's, não tem um Burger King do lado na frente? Interessante, né? Eles são os dois principais concorrentes desse nicho de fast food. Por que se um bota aqui, o outro não bota lá do outro lado? Por que ele bota perto? Pode parecer sem sentido, mas você já viu que é assim? Se os mais grandes fazem assim, tem um sentido. É claro que tem, porque ali você gera um fluxo, as pessoas vão até aquele local. Então, uma coisa que hoje vira muito, já há muito tempo, shopping, isso é indiscutível, só que tem que avaliar custos, né, e contratos e tudo mais, mas como bulevares, hoje em dia, food halls, esse tipo de operações que junta várias operações, por vezes do mesmo segmento, por vezes de comidas diferentes. Mas junto um polo gastronômico ali. Então eu sou da opinião que você estar aonde tem mais operações é melhor. Por quê? Porque já existe um fluxo natural de pessoas. Existem várias formas de o cliente chegar até você. Esse é um ponto importante. Tem muitas pessoas que vão te escolher porque passaram na frente da tua operação. Não é porque você tem uma comida maravilhosa, ou porque elas viram teu marketing, ou porque alguém indicou. Foi simplesmente porque elas passaram na frente. E aí, por você ter outros atributos, elas entraram, e aí, por ter esses outros atributos, talvez se virou uma cliente frequente, e frequenta tua casa há muitos anos. Mas talvez a primeira vez foi porque passou em frente. Então, você estar em outros locais, você potencializa uma das principais fontes de aquisição de clientes no negócio de alimentação, que é justamente o passar em frente. Tem também o marketing, tem o boca a boca, tem várias outras, mas o passar em frente é muito fundamental. Então você estar rodeado de outros negócios faz muito sentido na minha visão. Olá, sejam muito bem-vindos ao ScalcoCast, um podcast de dono para dono. Podcast para donos de negócio de alimentação que querem escalar, que querem avançar, que querem ter mais resultado, mais liberdade. Esse é o teu podcast, esse é o teu lugar. Toda terça-feira, 7h30 da manhã no YouTube, Spotify, sempre com episódios novos. E mais uma vez, eu, Rafael Scalco, tô aqui com a minha amada, digníssima esposa. Oi, gente, Sandra aqui. E olha só, hoje a gente tem um tema bom, hein, amor? Não, um tema bom não, ele não é bom. Ele é... Decisivo. Ele é decisivo. Ele é um tema que se tu realmente escutar o que a gente tá falando aqui hoje, anotar e colocar em prática, isso aqui pode fazer a diferença, assim, 400, 500 mil reais que tu pode deixar de perder, 1 milhão de reais. E eu não tô falando... por baixo, não tô falando uma coisa que eu acho. Eu tô falando uma coisa que eu tenho certeza. Porque o tema que a gente vai falar aqui hoje é como escolher um ponto comercial. Então eu vou te entregar chaves, formas de tu analisar, de tu pensar antes de tomar a decisão de escolher um ponto, que se tu não considerar, é a diferença entre tu escolher um ponto que vai ser muito bom e tu vai ter muito resultado, ou tu cair numa fria. E aí, se tu escolher o ponto comercial errado, não tem gestão que resolva, não tem comida que resolva, não tem marketing que resolva, não tem nada que resolva se você fizer uma má escolha dentro do ponto comercial. E essa má escolha está ligado tanto à localização quanto ao custo desse local, e a gente vai falar sobre isso, né, amor? Então tá, então vamos começar e hoje eu vou fazer as perguntas aqui, tô adorando esse papel. Por quê? Vamos com as coisas básicas. Tá. CTO, né? O que isso significa? Pessoal, o que isso significa e o que isso impacta? E outra, que eu vejo muitas pessoas não saberem, o que entra dentro desse CTO? Perfeito. Então, o que é o CTO? CTO é o custo total de ocupação. É uma nomenclatura muito usada, por exemplo, em shopping, tá? Que eu gosto de trazer para a nossa realidade. Então, o que o CTO inclui? Aluguel, IPTU, se você paga condomínio também. Se você tiver num boulevard, num shopping que tem taxa de marketing, fundo de promoção, aquelas taxas que tem, coloca aqui também. E o seguro da loja. Esses são os 5 custos. Não entra água, luz, esquece. Isso são outras coisas, é assunto para outro dia. CTO entra isso. Então o CTO é o teu custo total de ocupação. E qual que é o ponto? Eu preciso ter uma referência.
Qual que seria um CTO bom para eu ter dentro do meu negócio? Tu diz uma porcentagem. Uma porcentagem. Porque eu falo o seguinte, não existe aluguel caro ou barato. Não existe CTO caro ou CTO barato. Existe o percentual que ele representa perante o teu faturamento. Então imagina assim, eu vou falar muitas vezes aqui aluguel, porque ele é o principal custo do CTO, ele é o que mais representa, né? Mas vamos pensar assim, você paga um aluguel vamos pensar aqui, 50 mil reais. Ou eu falo que eu pago um aluguel de 50 mil. Eu falo, Rafael, tu é maluco, 50 mil é muito caro. E aí eu falo que tem uma outra opção que é um aluguel de 10 mil. Aí tu vai falar, é óbvio, 10 mil é mais barato que 50. Não necessariamente. Por quê? Porque se eu pago 50 mil de aluguel, mas eu faturo 1 milhão, o meu aluguel é 5% do meu faturamento. Agora, se eu pago 10 mil de aluguel, mas faturo 20 mil, o meu aluguel é 50% do meu faturamento. Então, o que é melhor? Eu pagar 50 ou pagar 10? É melhor eu pagar 50. Então, quando a gente fala de aluguel e de CTO, muito mais importante do que o valor financeiro, o valor absoluto, é a gente transformar ele em porcentagem. Por isso que eu digo que não tem aluguel caro ou barato, tem aluguel percentual. E amor, agora tu me fez lembrar, as pessoas falam assim, né, tem aqueles lugares que bomba, né, que tu vê que dá muito certo e tem muito movimento, só que aí a pessoa já fala, já usa aquela frase que vai bloquear ela de nem ver aquele ponto comercial. Não, mas o aluguel é muito caro. Né? É clássico não, isso. Onde eu tô, eu pago tanto, não tem como. Ou então ela diz, não, dá movimento, mas é muito caro o aluguel. E aí é quando a pessoa não conhece esse número, né? Não faz essa conta de porcentagem vezes faturamento, e aí ela faz o quê? Nem vou olhar esse ponto aí, não, isso nem é pra mim, eu nem consigo. E aí fica só nessas frases pra dizer assim, nem vou mexer com isso, né? Exatamente. Então, muito bom que tu trouxe aqui. Então, isso, o que a gente precisa fazer, gente? Se você já tem um negócio de alimentação e você não sabe o CTO, não vou falar para tudo agora. Escuta o podcast até o final. Mas depois disso, faz o cálculo para tu entender quanto que tá o CTO, porque ele é um dos números de referência para a gente fazer a gestão do negócio de alimentação. Ele é um dos principais KPIs, ou seja, ele é um dos principais indicadores. Repete para mim só o que entra, porque eu vejo muita confusão nisso, né? Aluguel, condomínio, fundo de promoção ou de marketing, dependendo do lugar, como que chama, e tem operação que não tem, se é uma operação de rua não tem isso, IPTU e o seguro da loja. Muito bom. Então são esses 5 itens que para alguns vão ser menos, para alguns vão ser todos. Então isso é o que entra. E o que eu tava te trazendo agora é o ponto da gente entender a importância disso. Então assim, se você já tem um negócio, quando terminar o episódio, assim que você puder, faz o cálculo para você ter esse número de referência. Só que agora não vai ter mais muito o que tu fazer, porque agora tu já tá com esse contrato de locação assinado, então não tem mais muito para onde correr, mas é importante ter essa referência. Agora, se você pensa em montar uma próxima loja, ou se você ainda não tem e vai montar, a partir de agora, para sempre, você sempre vai fazer esse cálculo para decidir se você vai entrar nesse local ou não. Por quê? Porque não, você pode dizer assim, não, mas esse lugar é maravilhoso, ele é incrível. Tá bom, se ele te der um CTO de 20%, não importa se ele é maravilhoso e incrível, não vai ser viável. Você não vai conseguir ter lucro dentro dessa operação. Salvo raras exceções, que eu vou te dizer qual é, mas a gente não vai trabalhar na exceção, a gente vai trabalhar na regra. Uma operação em aeroporto, que tu vai ter um CTO muito mais alto, só que em contrapartida um CMV muito baixo. Porque você já viu, né? Você vai no aeroporto, é tudo muito caro. Um pão de queijo é R$15. Ok, por quê? Porque o CTO é muito alto, mas aí o CMV fica muito baixo. Mas isso é uma exceção. Ou um parque de diversão. Você tem um restaurante dentro da Disney. Dentro do Beto Carreiro. Tu vai pagar um CTO muito alto. Mas em contrapartida, tu já tem um fluxo garantido e tu vai cobrar mais caro e o teu CMV vai ser mais baixo. Então, salva as exceções. Qualquer outra loja que tu tem no shopping, loja de rua que é 99,9% dos casos, você tem que ter um CTO 6% é o ideal, 5% é lindo, 4% maravilhoso e aceitar até um CTO de 10%. Acima disso, a conta é 100%. Se você passar muito disso, não vai sobrar margem de contribuição para os outros custos do negócio. Então, quando você for montar uma nova operação, você precisa fazer minimamente uma projeção pessimista, otimista e realista e pensar, poxa, nesse local aqui,
eu consigo faturar, por exemplo, uns 100 mil reais. Se eu na pessimista. Não, mas se eu for um pouquinho melhor, eu consigo fazer uns 120 e no máximo, por questão de capacidade, ambiente, tudo isso, eu consigo chegar até 150 mil. Beleza. Se te disser que o CTO como um todo vai dar 20 mil, já passou de 10%, já não vai dar. E se tu fizer só os 100 mil, vai dar 20% de CTO. Ou seja, não é aconselhável você montar essa operação. Por mais que tenha fluxo, que tenha movimento, você não vai conseguir diluir isso no restante. Então é muito importante ter isso para tomar a decisão do ponto que tu vai escolher. Ô amor, mas não só para tomar decisão, e eu vejo um outro, é importante a gente saber esse número também para uma outra situação. Tô com uma renovação de aluguel. Ou vou renovar o meu contrato aqui aonde eu estou. Se eu não conheço esse número, às vezes a proposta que vai vir de aluguel, tu já pensa assim, vou ter que procurar outro lugar, vou ter que sair desse ponto, o aluguel tá ficando muito caro. Só que aí você não faz a conta correta, não conhece o teu número. E só vê o valor. É muito caro. Exato. Vou para um lugar que é metade do preço. Só que aí vai ser metade do custo no aluguel. Só que não vai te gerar o faturamento que gerava. E por mais que tu pague um aluguel mais barato, tu vai ter um faturamento menor, os custos, né? Por consequência, tu vai ter menos lucro. Então, por isso que eu digo, faça a conta percentual. Não vá no valor absoluto. Exato. Quando for pra gente decidir isso. Muito bom. E se eu errar nessa escolha do ponto, o que vai me impactar? Vai ter que fechar a operação. E eu não consigo salvar ela? Então, aí, de novo, por isso a importância de já pensar nas coisas antes de assinar o contrato. É, porque depois que assina não tem volta, né? Assim, vai ter que negociar, às vezes vai ter quebra de contrato, vai ter multa, isso e aquilo. E o problema não é nem esse. O problema é que muitas vezes tu investiu na estrutura física, tu pintou, tu passou fiação, tu investiu em estrutura, luminária, muita coisa que tu não vai conseguir levar, que é um imobilizado. Tu não consegue arrancar a tinta da parede e usar essa tinta no próximo ponto que tu for, não dá. Perdeu. Mesa, cadeira, tu até se tu for montar outra operação, tu leva. Ou tu vende por um valor menor, mas vende. Mas agora tem coisa que é imobilizado, que tu perdeu. A mão de obra do cara que passou o fio da internet. Já foi. Não tem volta. Então tem que ser muito criterioso nessa escolha. E o que eu sempre gosto de pensar é, e se der errado? Porque muitas vezes, por orgulho, a gente nem pensa que pode dar errado. Mas eu preciso pensar, e se der errado, esse ponto eu consigo passar pra frente? Eu consigo vender essa operação? Não estou dizendo que tu tem que vender com a tua marca, mas eu consigo vender para um outro negócio que vai manter no mesmo ramo, vai fazer um ramo diferente. Ou seja, vender de porta fechada com toda a estrutura ali dentro, porque isso também faz muita diferença. Porque se der errado, vai ter dois caminhos. Ou tu vender de porta fechada, tipo assim, eu vendo do jeito que tá, a pessoa compra e segue. É um valor. Agora, se você tiver que tirar tudo de lá, desinstalar e tudo, e vender esses equipamentos, esses móveis tudo separado, o valor é muito menor, desvaloriza muito. Mas dependendo da situação do momento, tu tem que acabar o contrato, ou senão tu vai ter que pagar o aluguel, tu não tem mais dinheiro, tu tem que tirar. E aí tu desvaloriza muito. Então eu sempre penso, e se der errado, eu consigo passar esse ponto pra frente? Então esse ponto é um ponto muito importante, que às vezes a gente tá tão emocionado que vai dar tão passou, certo. Né? Sim, a gente tá tão emocionado que vai dar certo, que não pensa se der errado, não faz a conta, fala, não, é caro, mas a gente vai faturar e vai ser bom, e fé em Deus, e Deus tá comigo. Gente, Deus pode até estar contigo, mas tem coisa que se matematicamente ali não fechar, não vai ter como fazer. Não, e a gente, tem dentro da nossa história esse grande aprendizado. Então, hoje, quando um dos itens para escolher o nosso ponto comercial das nossas próximas operações eu consigo passar para frente. Essa é uma das frases que a gente agora não abre a mão devido a um erro no passado que a gente errou de escolher um ponto em que a gente teve que fechar a operação e vender os itens de forma aleatória, E aí teve um prejuízo gigante. Um outro ponto, que aí não é uma coisa que é certo ou errado, porque a gente já acertou dessa forma, já errou dessa forma, mas é um ponto de muita atenção para você ponderar, que é
inaugurar junto com um lugar que está inaugurando. Ou seja, você montar a operação num shopping que vai inaugurar, num bulevar que vai inaugurar, num lugar que foi revitalizado. Apostar naquele lugar novo, apostar no lugar novo. No nossa história já deu certo e já deu errado. O ponto é, quando você coloca a tua operação num ponto que já é consolidado, você tem uma vantagem que é o quê? Você já sabe se aquele ponto é bom, se aquele ponto é ruim. Você tem a oportunidade de ir lá visitar e ver como é que é o fluxo daquela região. Você pode, inclusive, pegar uma cadeirinha, botar e sentar e ficar vendo como é que é o fluxo de pessoas, como é que é o comportamento do cliente, né? Eu acho que essa é uma velha tática e que funciona muito. Com certeza. Só que agora, se o ambiente é novo, é uma incógnita. E aí, normalmente, quando o ambiente é novo, o corretor, a empresa, o shopping que tá te vendendo vai te vender um sonho que vai ser lindo, que o projeto é isso, que vai ser daquele jeito, que vai trazer tal marca, que vai fazer isso. Só que tudo isso é na teoria. Você não sabe na prática se vai se aplicar. Pode ser que você acerte e seja certeiro, como pode ser, e é o que acontece na maioria dos casos, um baita tiro no pé. Porque às vezes realmente o lugar não dá certo, às vezes o pessoal não tem domínio de gestão e isso vira um problema. Eu já conheço, eu não vou obviamente citar nomes, mas vários e vários casos de espaços e shoppings assim. Só que tem um outro ponto, pode até ser que o lugar dê certo, só que leva um tempo de maturação. E talvez você não tenha fluxo de caixa para aguentar essa maturação. Exato. Então esse que é o ponto. O lugar daqui 2, 3 anos vai ser maravilhoso. Só que no começo as pessoas ainda não conhecem, não vai. Só que quando tu monta a operação, tu já tem um custo alto ali. Seja do aluguel, dos funcionários, de todos os outros custos. E às vezes você não tem fôlego para aguentar até o momento que aquele espaço ia virar. Então é um outro ponto muito importante de se ponderar quando a gente pensa na escolha de um ponto comercial. Ponto comercial não é uma questão matemática. Tá? Então a gente está te trazendo aqui coisas para você pensar, avaliar, colocar prós e contras para tomar a decisão. Então, antes de ir para a ferramenta que eu quero passar, que o pessoal que é fantástico, que grandes redes usam, eu quero abrir se tu quer fazer alguma pergunta do que ficou até aqui. Sim. Como que a gente faz para não colocar a nossa emoção nessa decisão do ponto? Porque assim, ó, quando o ponto é um lugar novo, vem toda aquela parte que o vendedor tá ali mostrando o projeto. Sim. E ele faz também uma proposta inicial diferente. Então, o aluguel tá sendo, né, convidativo. Às vezes eles te dão uma luva ou uma ajuda para montar ali o teu estabelecimento. Como não colocar essa emoção para tomar essa decisão? Vou voltar essa pergunta para ti. Essa questão de emocional, de razão, de mentalidade, eu quero que tu responda. Ai, meu Deus. É que assim, ó, a gente já passou por isso, né? Então, eu vejo que se a gente não trabalhar essa questão do nosso orgulho, do nosso ego, no sentido de, será que eu dou conta? Porque a gente quer, quando a gente vê um negócio assim, a gente, não, mas eu sou capaz, e eu vou conseguir, e o meu nome é muito bom. A gente também, às vezes, se coloca muito, né? Não, porque eu já tenho uma marca forte e vai trazer movimento para vocês. E aí tu começa a colocar aquilo e esquece de analisar todo esse resto friamente. Que a gente já falou e ainda vai falar. Exatamente. Vai então, só pra emoção. Tudo que a gente está trazendo aqui agora é razão. Exato. Só que anula tudo por causa desse emocional que a gente coloca assim, não, porque eu dou conta e eu vou conseguir e o meu nome é forte, e coloca muito em cima da tua perspectiva e esquece de olhar o cenário mesmo friamente, porque essa coisa de fazer essa pergunta, será que eu consigo passar o ponto? Quando você coloca o teu emocional, tu esquece de fazer. Né? Porque tu já colocou como vai dar certo e ninguém vai dizer que não. Sim. Então essa pergunta tu já vezes, nem faz. Que nem tu falou, se não me engano o termo é allowance, que é, por exemplo, se é uma operação nova, além de fazer uma negociação, por exemplo, diferente de aluguel, eles ainda te dão um dinheiro para você investir para fazer a reforma. Ou fazem a reforma para você e você bota os equipamentos. Ou eles fazem tudo para você.
Acontece negociações, se tiver uma boa marca, dependendo da situação, tu consegue negociações assim. E aí tu vai dizer, aí então não tem erro, aí eu vou fazer. Só que às vezes eles fazem isso e te amarram num contrato com entrelinhas que tu não viu. Ou, ainda assim, o contrato é bom. Mas mesmo o contrato bom, o aluguel sendo barato, ficando ali dentro da perspectiva que eu falei dos 6%, ainda assim não vai funcionar. Por quê? Porque não tem movimento. Mas, o amor, e até dentro disso que tu tá falando, agora eu lembrei de uma coisa. A gente também precisa ter conselheiros. Com certeza. Dentro do K2 Club, né, a gente também dá esse suporte de aconselhar a pessoa, analisar o negócio junto com a pessoa, né, amor? Não, com certeza, porque... Primeiro só explicar o que é o K2 Club para quem não sabe, né? O K2 Club é o nosso grupo de mastermind. É um grupo onde as pessoas ficam com a gente durante um ano, no mínimo, né? O ciclo é de um ano, onde todos os meses a gente tem encontros online, 4 vezes por ano, por 2 dias a gente passa por imersões só para quem é do grupo, em Alphaville. A gente tem todo acesso a um portal de conteúdos e o acesso direto a nós pro que precisar, para marcar reuniões, para tirar dúvidas, justamente nesses pontos. Ali no WhatsApp, enfim, tem o acesso com a gente para tomar decisões, para justamente isso, tirar o emocional. Então, assim, não é 1, 2, 3, 5, 10 casos que a gente já aconselhou de mentorados de dizer, não abre, não é o momento, não é o local, como de dizer, vai, acelera, faz e acontece. Porque é muito particular. E eu, como envolvido ali na operação, por exemplo, eu boto só emoção. Quando eu trago isso pro mentor, o mentor vai trazer a razão, vai me fazer perguntas. Às vezes as perguntas que eu até sabia que eu tinha que responder, mas eu não quero, porque a minha emoção tá falando mais alto, porque vai ser a minha vaidade, porque eu vou montar mais uma operação, porque eu vou estar em tal lugar e nananã. Só que é algo que ali na frente vai talvez te trazer a ruína, né? Exatamente. Tá, e qual que é a outra ferramenta que tu disse que... Tá, então a ferramenta é o seguinte, eu não ganho nada por isso, mas eu vou falar o nome, hoje já deve ter outras no mercado também, mas foi uma que eu conheci, que uma vez eu visitei a ABF, que é a Feira Nacional de Franchising, de franquias, e tem uma ferramenta, tem até inclusive... Um dos nossos mentorados do K2, que é uma franqueadora, que ele também usa essa ferramenta chamada GeoFusion. Então ela é uma ferramenta, ela tem um custo relativamente alto para quem é muito pequeno. Para quem já está expandindo, montando várias operações, é super aceitável pelo resultado que ela traz. Por quê? Porque ela é uma ferramenta de geolocalização que vai te trazer dados que você não teria. Então você bota lá o endereço, eu quero abrir nessa rua. Ela vai te trazer o dado daquela região, quantos habitantes, quanto que é o consumo que as pessoas consomem de alimentação fora do lar naquela região, qual que é o perfil das pessoas. Então assim, falando isso de forma resumida, então assim, ela é muito aprofundada. Então ela ajuda muito a tomar decisão. Mas ainda assim, nunca vai ser certeza. Não existe certeza quando a gente fala de ponto comercial, mas ela já te ajuda a te dar muito mais direcionamento. Mas eu nunca usaria ela cegamente sem analisar todo esse resto que a gente tá te dando. Ela, digamos assim, é um up, é um plus a mais. Faz tudo isso que a gente tá te falando, ainda a gente vai te falar. E aí, se você tiver condições ainda associar ela, aí você diminui. Eliminar o risco de errar num ponto comercial é impossível, mas você pode diminuir. E o trabalho é esse dentro disso que a gente está te ensinando aqui hoje. Muito bom. E outra pergunta que eu tenho é, abrir perto de locais semelhantes. Então, por exemplo, estou abrindo uma hamburgueria. Aí eu olho lá na rua que eu escolhi, já tem 2. Ou, né, o que eu faço? É ideal isso? Não? O que tu pensa sobre isso? De novo, não tem certo e errado, mas eu quero te trazer uma reflexão. Para e pensa aqui agora. Toda vez que você vê um McDonald's, não tem um Burger King do lado na frente? Interessante, né? Eles são os 2 principais concorrentes desse nicho de fast food. São os 2 principais. Por que se um bota aqui, o outro não bota lá do outro lado? Por que ele bota perto? Pode parecer sem sentido, mas você já viu que é assim? Se os mais grandes fazem assim, tem um sentido. É claro que tem, porque ali você gera um fluxo, as pessoas vão até aquele local. Então, uma coisa que hoje vira muito, já há muito tempo, shopping, isso é indiscutível, só que tem que avaliar custos, né, e contratos e tudo mais, mas como bulevares, hoje em dia, food halls, esse tipo de operações que junta várias operações, por vezes do mesmo segmento, por vezes de comidas diferentes.
mas junto um polo gastronômico ali. Então eu sou da opinião que você estar aonde tem mais operações é melhor. Por quê? Porque já existe um fluxo natural de pessoas. Você pode dar certo sendo escondido lá não sei aonde. Pode, mas não é a regra, é a exceção. Então, porque assim, uma das formas... Existem várias formas de o cliente chegar até você. Esse é um ponto importante. Então, até voltando lá naquela questão, quando a gente falou da escolha do ponto comercial, lá no começo do episódio, tem algo que tem muitas pessoas que vão te escolher porque passaram na frente da tua operação. Não é porque você tem uma comida maravilhosa, ou porque elas viram teu marketing, ou porque alguém indicou. Foi simplesmente porque elas passaram na frente. E aí, por você ter outros atributos, elas entraram, e aí, por ter esses outros atributos, talvez se virou uma cliente frequente, e frequenta tua casa há muitos anos. Mas talvez a primeira vez foi porque passou em frente. Então, você estar em outros locais... Você potencializa uma das principais fontes de aquisição de clientes no negócio de alimentação, que é justamente o passar em frente. Tem também o marketing, tem o boca a boca, tem várias outras, mas o passar em frente é muito fundamental. Então, você estar rodeado de outros negócios faz muito sentido na minha visão. E uma situação também que eu vejo muito, essa mudança do perfil, né, do comportamento do cliente. Hoje ele procura esses ambientes onde ele possa ter opções para escolher. Né? Eu acho que é uma tendência e isso Total. Tem se mostrado muito forte. Já é validada essa tendência. Então, assim, você levar sua família e você ter opções. Não ficar preso também a só um tipo de comida ou uma marca de comida, né? Então, você tem à disposição ali o que a minha família quer hoje. Eu acho que isso também é esse perfil, entender esse perfil de comportamento, né, amor? Com certeza. E... tem alguma pergunta que você quer fazer para mim dentro desse tema? Deixa eu contigo. Eu queria ter algo para mim poder dizer assim, eu quero contradizer você, mas é só você que me contradiz, né, nos episódios. Pode contradizer, se tu tiver argumento, pode vir. Tá bom assim. Então tá. Sobre fluxo de caixa, né? As pessoas abrem, e a gente vê, eu Legal. Também, a gente entra as pessoas, porque a gente abre a casa, né? Olhou o local, viu ali, tá tudo certo, o ponto vai ser bom. Só que aí não lembra do fluxo de caixa para aguentar essa jornada até esse ponto de fato ter maturação para sustentar. Como que funciona isso? Isso aí é um ponto muito importante, muito interessante que tu trouxe, porque, como eu falei antes, né? Imagina uma operação que está num espaço novo e tal. Vai demorar mais tempo para maturar. Agora você já entrou num lugar mais estabelecido. Vai demorar menos tempo. Mas, só para tu ter uma referência, assim, tu já deve esperar que pelo menos os 6 primeiros meses tu vai ter prejuízo na tua operação. Quando você for fazer lá a tua planilha lá de retorno do investimento, não já coloque nos primeiros meses você já tendo lucro. Pode ser que você já tenha lucro nos primeiros? Pode, mas não é o natural, não é o normal. O normal é que os primeiros meses você vai empatar, você vai ter prejuízo, você vai ter um lucro muito pequeno. Pode falar. Arrumei um ponto para discordar aqui. Tá, mas e aquelas operações que às vezes bomba no início, que vira modinha, dá muito certo, todo mundo quer conhecer e depois entra num fluxo que estabiliza. Aí também é um perigo, né? Porque se ela também não vê esse fluxo de caixa, não organiza isso, ela acha que vai dar muito movimento sempre, e aí aquilo ali começa, não, peraí, passou a novidade, agora estabilizou. Então, né, tem os dois lados disso, né? Sim, tem operações hoje que abrem com investimento muito alto já em marketing. Então, seja em influenciadores, Instagram, mas isso tem investimento e tudo mais. Só que aí entra o ponto. A questão aqui é se o ponto vai ser lucrativo ou não. Então, ok, comecei com muito movimento, mas porque eu investi muito para trazer esse movimento. E às vezes funciona e às vezes mesmo investindo não funciona, né? E é natural que em algum momento, só que às vezes a gente olha assim, nossa, começou bombando. Só que aí tu vai ver, já faz 3 meses que abriu. Aí, a nossa recém abriu, já faz 3 meses.
Entendeu? Entendi. Então, ponto assim, beleza, começa melhor. E aí depois vai estagnar até tu chegar Um ponto de equilíbrio, né? Não, é ponto de equilíbrio a palavra, né? Ponto de equilíbrio é outro. Tem até uma coisa específica. Vai chegar naquele padrão que você vai ter de faturamento. Ou por vezes tu começa menor e até que tu chega naquele padrão de faturamento. Mas o ponto que eu acho que a gente fala de fluxo de caixa, que não é o tema fluxo de caixa, mas é trazer o conceito de quando abrir a operação, saber que pode ser que você tenha dificuldade. Então, não gastar já tudo na obra e na reforma. Porque o que acontece muito é, eu tenho quanto para abrir? Tenho 500 mil. Consegui 500 mil para abrir. Vou lá e invisto os 500. E aí eu não tenho margem para aguentar nos primeiros meses. Às vezes não tenho nem dinheiro para comprar o primeiro estoque, para se dar um negativo nos primeiros meses. Então, eu acho que esse é o ponto da gente trabalhar nesse episódio de hoje, a questão do fluxo de caixa. É, de novo, não é ser medroso, é você fazer um planejamento, dependendo de como for. Eu vou ter fluxo para aguentar ou não vou? Então, eu acho que esse é o ponto da questão do fluxo, né, amor? Que mais Sim. aí que tu acha que a gente poderia falar? Tem alguma coisa que a gente esqueceu? Alguma outra Não. coisa que tu lembrou sobre ponto? Tem. Quando a gente quer, principalmente, abrir a segunda unidade, só que também não tem um preparo para abrir. E aí, porque uma operação está indo bem, aí você abre a outra às vezes não vai tão bem, e aí você começa... Enfim, me explica um pouco melhor como é que a gente analisa isso, sabe? Eu acho que isso não tem nem tanto a ver com a escolha do ponto comercial, mas sim quanto ao teu momento como empreendedor, Isso. né? Porque muitas vezes acontece justamente isso. Até o Parece ponto é uma bom. oportunidade. Isso, o ponto às vezes até é bom. E é por isso que eu digo... Você tem que, não importa a situação, você já tem que estar trabalhando em função da sua liberdade. Você já precisa estar colocando cultura, já precisa estar desenvolvendo processos, já precisa estar colocando treinamentos, já precisa estar se preparando para o próximo passo. Porque você já tem um resultado com aquela primeira operação e tu se acomoda, tu entra na zona de conforto. E aí daqui a pouco vai aparecer uma boa oportunidade para você. Só que... para agarrar a boa oportunidade, tu tem que estar preparado. Não existe sorte, existe oportunidade e preparo. Então, foi sorte aquele local. Não foi. Porque se for um bom local e você está preparado, vira maldição. E não Ou tá seja, preparado, né? Então, a sorte é quando você alia a oportunidade com o preparo. Então, você está preparado. Surgiu uma boa oportunidade, você vai alcançar o sucesso. Então, assim, eu não me organizei, eu não me preparei, surge uma grande oportunidade. Eu não estou preparado. Aí eu pego, porque, poxa, vai ser sucesso, aqui já é sucesso, lá talvez é até melhor, vou montar. Só que a operação atual não estava preparada para viver sem você. Ela não estava desenvolvida, ela não tinha gestão, ela não tinha organização. Aí tu vai montar nova, tu começa a se dedicar para fazer o projeto, para fazer a reforma, para estar lá, para acompanhar. Nos primeiros meses tá lá no dia a dia, só que a outra operação, que é onde vinha o teu resultado, o teu lucro, não estava preparado para ficar sem você. E aí começa a não dar certo, começa a ruir. E aqui é justamente... onde a maior parte dos donos de negócio de alimentação quebram. É justamente na transição da primeira para a segunda loja por não estar preparado. E não tá dentro de uma mentoria pedindo conselhos, né, amor? Não tá num ambiente em que vai ouvir outras pessoas a entender como que já fizeram, como que melhoraram. Exato, porque assim, não importa o nível que tu tá, sempre vai ter algum ambiente, algum local que tu vai poder se desenvolver mais. Então, a gente hoje... a gente dá mentorias, a gente dá treinamentos da imersão, mas antes da gente levantar para ensinar, a gente sentou e continua sentando para aprender. Então, nós também continuamos participando de grupos de mentoria, de grupos de mastermind, como alunos. Exato. Porque a gente entendeu a importância de estar nesses ambientes para estar se desenvolvendo e se tornando empresários melhores, mentores melhores. Então é fundamental a gente estar cercado de pessoas com um grupo certo de empresários. Por quê? Porque o natural, se não é o seu caso, que sorte, você assim é 1 em 1 trilhão.
que está cercado só de empresários sem estar numa mentoria, só de empresários positivos, que enxergam o lado bom das coisas, que está querendo um ajudar o outro, porque não é isso que acontece. Normalmente ninguém quer compartilhar, ninguém quer dizer, as pessoas querem esconder, ou é sempre pro lado negativo, é sempre tá tudo ruim, tá tudo difícil, não dá, não tem jeito. Então, são nos ambientes de mentorias, principalmente de masterminds, é que você encontra esse ambiente propício. Por quê? Porque ali são outras pessoas que também querem avançar, que estão com objetivos semelhantes ao seu. Ou seja, inclusive, o que é um mastermind? É uma união de mentes mestras, ou seja, é uma união de mentes em prol de um objetivo. Então, é você estar no ambiente certo, porque o que vai fazer a diferença nos teus resultados são 3 coisas: estar nos ambientes certos, com as pessoas certas, acessando aos conhecimentos certos. Então, quando você alia tudo isso, é inevitável você avançar, você ter mais resultado e você prosperar. Então, se você é dono de um negócio de alimentação, esse ambiente é o K2 Club. Entre em contato para saber mais, para você também poder viver isso e romper ainda mais. Não importa a fase que você tá, tem um próximo nível para você acessar e eu tenho certeza que lá você vai desbloquear. Ó, eu tava aqui pensando, né? A gente é muito de ajudar o pessoal aí. E aí eu queria ver, amor, se tu me permite, de quem tiver aí querendo fechar algum ponto ou que tá olhando um ponto comercial, poder mandar pro teu direct para ver se eles podem, né? Ah, tá pedindo um conselho, uma orientação tua. O que tu acha? Posso abrir isso? Se eu não tiver tempo, tu vai responder? Eu ajudo. Então pode. É isso. Não, pode mandar sim. Se você tem alguma dúvida, alguma questão em um ponto comercial, manda lá no direct que eu vou te responder, vou te dar um direcionamento. Mas assim, o que a gente falou aqui é ouro. Se você assistir novamente, anotando tudo isso, provavelmente você vai achar as respostas aqui. Exato. Pelo menos já vai começar a fazer as perguntas certas para esse ponto comercial, né, amor? Exatamente. Muito bom. Então foi um prazer tê-los em mais um episódio do ScalcoCast. E você já sabe, toda terça-feira, 7h30 da manhã, episódio novo no YouTube e Spotify. Se você ainda não tá me seguindo no YouTube, clica para seguir, assina, ativa as notificações para sempre que chegar um vídeo novo, você tá recebendo. Até o próximo episódio. Tchau.